lição 8. O título da lição é Lembrado. Interessante o título. A mim me chama a atenção a questão do lembrar. A lição encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 7 até ao versículo 20. Eu ia pedir aos irmãos para me ajudarem, mas parece que é evitado. Os irmãos estão caladinhos, não dizem nada, mas pronto, eu respeito. Então, irmãos, logo na revista, diz: a ordem de lembrar é uma das mais repetidas na Bíblia. E eu estive a pesquisar e numa concordância normal, assim muito simples, eu encontrei a palavra lembrança mais de 120 vezes. E a palavra esquecer, um pouco menos. Por alguma razão, não é? A palavra lembrar, segundo o dicionário português, significa... Sabe? Lembrar, o que significa? Trazer à memória, talvez. Trazer à memória, muito bem. Recordar. E há uma palavra que me ficou a retenir, ou seja, no ouvido. Admoestar. Às vezes serve para isso. É, portanto, o contrário de quê? Lembrar é o contrário de esquecer. Vamos fazer um pequeno exercício, irmãos. Eu vou neste momento, dar mais um toque nos irmãos a ver se me ajudam. Os irmãos que em breves momentos possam recordar algumas passagens bíblicas que falem de lembrar. Há tantas, de 120 e tal, não me digam que não tem uma ou duas, não é? Eu por acaso fui-me à mente quando estava a interrogar-me a mim mesmo. Como? E as lembrarás aos teus filhos. Exatamente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Muito bem. Lembra-te do teu Criador na mocidade. Exatamente. Mais? Há algumas que são assim mesmo. Embora não entre, mas quando estava a pensar, lembrei-me do ladrão da cruz. Mais, irmão, mais então. Há tanto. 120, dissemos mais 4 ou 5, veja lá os que faltam ainda, não é? Muito bem. Os irmãos vão pensando. Eu também veio à minha mente aquele ponto quando José, do copeiro mor, quando estava ao serviço, estava na prisão, não é? E ele lembrou-se, ele estava preso, sem culpa nenhuma. E aí encontrou o copeiro mor e o outro era aquele padeiro, exatamente, muito bem. É assim mesmo, muito bem, estão atentos. E, portanto, o Senhor deu a possibilidade de José interpretar os sonhos. Parece que o padeiro, que teve um fim muito trágico. Mas o copeiro mor não. Lembram-se que ele disse, olha, então foi solto. E o José pediu-lhe, lembra-te de mim quando estiveres lá e tal. Mas o versículo final diz que ele nunca mais se lembrou dele. Mais tarde ia lembrar-se. Eclesiastes também tem 12:1, lembra-te. Mas irmãos, todo este capítulo é muito importante. Eu estive a ler e este capítulo de Eclesiastes 12, nos fala de uma maneira muito especial sobre a nossa vida. E depois há outro muito interessante, muito bom, e este é dito pelo nosso Pai, que ele diz, eu estava a pensar nele também, fui buscar, que ele disse, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, os lançarei no mais profundo do mar. Ou seja, Deus não vai mais tarde dizer, mas tu fizeste tu aquilo. O nosso Deus, o nosso Pai é um Deus de amor. Muito bem, mas então a lição de hoje narra os últimos dias
que o Senhor Jesus estaria nesta terra. Ele desejaria passar estes últimos dias, como nos fala a palavra do Senhor, com os seus discípulos de uma forma muito íntima. No Salmo 25:6 diz: lembra-te do Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém. Bem que é bom de lembrar-se. Eu estava a pensar nisso, quer dizer, logo no princípio, irmãos, já que voltamos um pouquinho atrás, logo no princípio em Gênesis apareceu, já houve aí uma parte muito má e que foi uma falta de lembrança. Sabem de quem? O próprio Adão e Eva. O Senhor tinha dito para que eles não comessem daquela árvore. Eles esqueceram-se, não se lembraram. Não se lembraram, não é? Ou seja, eles esqueceram. E creio que realmente foi fatal. Portanto, a lição 2, como estava dizendo, fala nos últimos dias que o Senhor passou sobre a face da terra, fala-nos também, portanto, do seu desejo tão grande de estar intimamente ligado aos seus discípulos, e algo que já tinha sido profetizado, mas que os apóstolos não se lembravam. Não é? Além disso, o Senhor Jesus Cristo está passando por momentos muito difíceis, como nos relata o capítulo 22. Momentos muito difíceis. Estava sob a alçada dos principais sacerdotes e escribas, que estavam procurando um momento para o sentenciar, para o matar. Também estava lidando com o Judas, o seu discípulo, estava a ponto de traí-lo. Momentos bastante difíceis na vida do Senhor. Então, irmãos, Páscoa significa que os irmãos sabem o que é que sabem? O que é que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. Nome da primeira das 3 festas anuais a que deveria assistir todos os varões, conforme Êxodo 12:43 e Deuteronômio 16. Conhecida também pela Festa dos Pães Ázimos, ou sem levadura, Êxodo 23:15 e Deuteronômio 16:16. Mas por que seria, ou por que o Senhor teria tanto interesse em realizar esta festa, uma vez que ela tinha sido instituída por Deus para os judeus do Antigo Testamento? Não foi? Esta festa foi instituída por Deus para que os judeus cumprissem no Antigo Testamento. Vamos então, com atenção, ler o texto bíblico que suporta a lição de hoje, em Lucas 22, do 7 ao 13. Eu vou começar e os irmãos vão me acompanhar, vão me ajudar. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Versículo 9. Outro irmão, por favor. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até à casa em que ele entrar. E dizia ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual é de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará os espaçoso cenário mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora... Está bem, irmão. Pode continuar depois, mas eu nem outro ler, não importa. Estava a ler o 14, chegada a hora, pôs-se à mesa com ele e os 11 discípulos, os 11 apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai, ele partiu e andou. Porque vos digo: já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus.
Até aqui. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Então, Senhor, irmãos, como estava dizendo, foi instituído isto para os judeus do Antigo Testamento. Por que é que o Senhor Jesus tinha tanto interesse em que realmente ele estava a falar com os... E ficou escrito, não é? Nesta parte, os irmãos poderão me ajudar? O tempo passa, e então eu vou continuar, irmãos. A revista diz, o autor da revista diz na página 65, a Páscoa judaica comemora a altura em que Deus poupou os primogênitos e libertou Israel da escravidão. A Páscoa era também chamada a festa dos pães sem fermento. Este era o dia da preparação para os acontecimentos. Os israelitas cativos no Egito durante 400 anos, os israelitas estiveram cativos no Egito durante 400 anos, assim é que é. O faraó recusava-se deixar o povo de Deus sair, mesmo depois de várias pragas com que Deus mostrou o seu poder. A última praga resultou na morte dos primogênitos de cada família no Egito. Êxodo 12:30. Contudo, Israel recebeu instruções para sacrificar um cordeiro perfeito em cada casa. Tinham de seguir as instruções para serem poupados da morte. Deste modo, o sangue do cordeiro salvou o povo de Deus e, pela sua obediência, escaparam ao julgamento. Então, irmão, cá está, isto foi a instituição feita no Antigo Testamento. Agora, por que seria que o Senhor Jesus estava tão interessado? Ajudem-me. Ou pelo menos, ele falou, se ele falou, é porque tinha razão. Teria? Bem, ele sempre cumpriu as festividades judaicas. Portanto, Eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir, não é? Sim, mas aqui, obviamente, é claro que há uma dupla razão. Há as festividades e há um objetivo dele em que esta seja uma Páscoa diferente, não é? E que ele depois vai vivê-la de uma forma diferente. Então, parece que nos leva a entender que temos duas Páscoas. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Será? Pois, o termo Páscoa pode não ser usado e não fazer sentido para a segunda, mas que existe. O versículo 7 diz, chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Isso fala-nos, começa o versículo 7, a lição aí, importava porquê? Esta Páscoa, tanto uma como a outra, traz-nos salvação. Pois, mas parece que não consigo fazer com que os irmãos entendam. Eu falei já, se há duas Páscoas, não há. Não pode haver duas Páscoas. Uma é uma consequência da outra. Irmãos, isto já falava o sangue nos portais. Irmãos, eu tenho aqui um ponto interessante, deixa eu ver se eu consigo ver. Fernando, dá licença. Faz favor, irmão. O irmão Fernando perguntou se havia uma Páscoa judaica e uma Páscoa cristã. Inicialmente a Páscoa era judaica. Não podemos negar, porque a Páscoa quer dizer libertação. Eu não estou a dizer que haja duas, irmão. Eu lancei a questão. Exatamente. Mas a Páscoa era dos judeus, dos outros povos não era. E eles observavam aquele mandamento que o Senhor tinha dado. Portanto, havia a Páscoa judaica. Agora, Jesus veio para ser o libertador. E ele usou a figura da Páscoa judaica, da libertação do povo, para dizer que agora havia uma libertação muito mais importante. Não era da escravidão dos homens, mas era da escravidão do pecado. E então, aí iniciou uma nova etapa, a observância da Páscoa. Muito bem. Irmãos, a palavra de Deus
é o único livro no mundo que não se contradiz, de maneira alguma. Então, tinha aqui, ou seja, que para o nosso Deus e o Pai não há plano B. O plano de Deus começou precisamente em Gênesis. Começou também quando o Senhor deu os mandamentos, no Deuteronômio. Começou aí o plano de Deus. Portanto, Ele nos criou com um propósito eterno. Apesar de Ele saber antecipadamente porquê que íamos desobedecer e falhar, porque Ele é omnisciente, tem os seus atributos, é o único, omnisciente, omnipotente e omnipresente, não é? Deus já sabia, irmãos, o que ia acontecer. Mas Ele tinha um plano para a humanidade. O plano era amar e fazer com que a humanidade vivesse eternamente. Ele tinha esse plano de Deus. E o facto de nós falharmos não levou, como nas instituições terrenas, muitos têm os seus planos A, B, se não funciona, B, C. Mas Deus tem somente um plano, não tem plano B. E, portanto, a misericórdia de Deus e o seu amor é tão grande que, portanto, Deus já sabia quando os israelitas, para salvar aquele povo, a morte dos primogênitos, Deus já sabia o que ia acontecer mais tarde. O seu plano continuaria. Então, precisamente, irmãos, vemos que a palavra de Deus nos fala que Deus cumpriu, ou seja, na pessoa do Senhor Jesus, ou seja, a Páscoa perfeita. A perfeita Páscoa, para mim, eu penso que é assim, só se efetua perfeitamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ela falava já no sangue, falava no Cordeiro, não é? Figuras, como é que devo dizer-lhes? Figuras simbólicas, não é? Mas que mais tarde iam-se perfeitamente na pessoa do Cordeiro. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não havia outra maneira da parte de Deus, não havia outra maneira mais perfeita, mais amorosa. Aquele cântico que estávamos dizendo há bocadinho, o amor de Deus não tem limites, irmãos. Eu não consigo entender o amor de Deus. Eu não consigo. Sendo eu quem sou, falhando a cada momento, o Senhor perdoa. Tantas vezes já me desviei, mas o Senhor sempre andou atrás de mim. Eu não sei o que passa com os irmãos também, mas o amor de Deus não tem limites. Ou seja, eu tinha aqui escrito, quer dizer, apesar de que Deus sabia que íamos falhar, Ele não desistiu e nem desiste de nós. Parece que é um Deus teimoso, será assim? Por que é que Deus não desiste de nós, irmãos? É que esse amor eu não entendo. Eu não entendo o amor de Deus, irmãos, mas que o sinto. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. E sei que Ele é fiel. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Eu sei que o nosso Deus, conhecendo melhor do que eu me conheço a mim mesmo, Ele sabe daquilo que eu necessito, Ele sabe dos meus pensamentos, Ele sabe dos nossos pensamentos, e Ele sabe quanto queremos servir e amar. Muitas vezes não conseguimos, ou seja, somos frágeis, mas Ele está aí sempre para nos ajudar. Então, resumindo e concluindo, não sei se os irmãos estão de acordo comigo, a verdadeira Páscoa se efetuou verdadeiramente na pessoa do Senhor Jesus. Ela vinha se ter anunciada. Eu não sei há quantos os irmãos pastores que estudam, a partir de quantos anos passaram depois que tanto que o anjo apareceu a dizer nos primogênitos no Egito, quando Deus disse para pôr para o sangue do Cordeiro para livrar, não sei quantos anos passaram. Até Jesus? Até Jesus. Deve ser perto de 1000
1000 anos ou mais. Pronto, seja quantos anos forem, porque sabemos que para o Senhor não há, ou seja, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O facto é que sabemos que, quando estava a estudar isso, eu lembrei-me que o amor de Deus é maravilhoso. Ele sabia, volto a repetir, Deus já sabia o que ia acontecer ao homem. Deus sabia que íamos falhar, que íamos pecar. Ele sabia já daquela parte dos judeus que iam passar o deserto, que iam... sabia quando o povo judeu estava no Egito a clamar, a fazer os tijolos com tanto sacrifício, a levar pancada, eles queriam ser libertados. O Senhor libertou-os, mas eles, passado pouco tempo no deserto, já estavam a lembrar-se da carne que comiam, já estavam arrependidos, já queriam voltar para trás. O Senhor nunca desistiu. Já agora são 1400 anos. Sim, irmão. Entende-me? Quer dizer, o plano de Deus é este. Ele ama o seu povo. Ele ama. Ele ama o seu povo e ama toda a humanidade, porque a palavra de Deus diz, ele diz na sua palavra, ele quer, ele não diz que vai escolher uns quantos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Esse é o plano de Deus, irmãos. Claro, um dia não podemos dizer, Deus dá tanta possibilidade, Ele vai dar o máximo, nós nem sabemos. Um dia não podemos dizer, eu não sabia. Não podemos dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Porque eu não sabia. Porque mas eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso diante no juízo final. Então, lembrando. E é interessante que na leitura de hoje, aqui uma parte, o Senhor estava cumprindo, o Senhor Jesus estava fazendo precisamente aquilo, Ele era Deus, não é? Mas aqui uma parte que nós muitas vezes falamos quando estamos tomando parte na ceia, na Santa Ceia, a ceia do Senhor, na Santa Ceia, em que isto é, ou seja, fazemos por quê? Todas as vezes que fizerdes isto, fazei-o em memória. Mas a parte final, o tempo passa, o tempo urge. Eu estou de acordo com o autor da revista que diz: cada parte desta refeição é rica em simbolismo, mas eu creio que isto é mais que simbólico, irmãos. Depois eu vou explicar porquê. Assim como a Páscoa era uma das refeições mais importantes para Israel, a ceia do Senhor é a refeição mais importante para nós como povo de Deus. Cada vez que os israelitas celebravam a Páscoa, recordavam o que Deus tinha feito e quem eles tinham e quem eles tinham sido chamados a ser em resposta à sua salvação. Cada vez que participamos na ceia do Senhor, lembramos da morte sacrificial do Senhor Jesus e focamos-nos no acontecimento mais importante da nossa vida. Temos consciência do nosso pecado e dá-nos a certeza de que temos um lugar à mesa do Senhor onde somos acolhidos pela nossa fé no nosso bendito Senhor e Salvador Jesus. Na outra parte, que eu vou passar um bocadinho à frente, de versículos 14 a 20, o Senhor Jesus diz: chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: tendo desejado muito comer esta Páscoa convosco. Jesus desejava muito comer aquela refeição com os discípulos, ter comunhão à volta da mesa. Irmãos, é um momento, eu falo por mim, temos de ter consciência, e quando estava a estudar lição, isto fez muito bem, porque eu recordei que é verdade. A comemoração da ceia do Senhor é mais que um simbolismo, embora seja, mas eu não encontro a palavra ou adjetivo para classificar, ou seja, o que é a ceia do Senhor. É um momento de íntima comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Recordem que ele disse: não voltarei a comer aqui, só um dia mais tarde no céu, ou seja, quando estivermos na presença do Senhor. Dizer,
ter comunhão à volta da mesa, porque era uma antevisão do vindouro reino de Deus. Jesus estava a antecipar o dia, tornado possível pela sua morte sacrificial, em que uma nova refeição seria celebrada, representando tudo o que a Páscoa significa. Um dia, todos os crentes vão celebrar a ceia do Cordeiro. Apocalipse 19. Naqueles momentos, Jesus pôde enquadrar os acontecimentos da cruz entre duas refeições. É muito importante, irmão. Uma para memória e outra como antecipação. Maravilhoso, irmão. Eu vou tomar parte na próxima ceia com muito mais, não é conhecimento, mas realmente é verdade. Não só em memória, mas também por antecipação. Não é a mesma coisa. Esta vamos tomar aqui quando for na presença do Senhor. Mas é algo parecido. Isso nos leva a refletir. Isso nos leva a lembrar, a recordar. Que Ele diz em memória, recordando-vos de como vai ser. Na parte final, irmãos, eu vou passar um pouquinho adiante, a ceia do Senhor conta a história da redenção. Aquela mesa torna-se no lugar em que a triste memória de coisas passadas se transforma na gloriosa promessa de coisas vindouras. Neste sentido, a ceia do Senhor tem um significado triplo. Primeiro, é uma recordação. Muito bem. Porque vemos a salvação de Deus cumprida na cruz e na ressurreição. Segundo, é uma celebração, porque nela examinamos a nossa própria fé e somos agradecidos pela aliança que Jesus estabeleceu pelo seu sangue. Esta é a base da união que temos com outros cristãos. Por último, a ceia do Senhor é uma refeição de antecipação. Ao olharmos para a promessa do que vai acontecer no novo céu e na nova terra. Durante a distribuição dos elementos da ceia do Senhor, somos encorajados a refletir sobre a realidade do nosso pecado e das boas novas do Evangelho. Ao mesmo tempo, há um sentido de celebração ao comermos o pão e tomarmos o cálice. Devemos lembrar-nos de que a salvação foi cumprida. Cristo venceu. Aleluia. Amém. Ao participarmos, lembremos-nos sempre com alegria. Lembremos-nos, ao participarmos, enquanto esperamos o dia em que um dia nos vamos sentar com Jesus e iremos cear com Ele. Maravilhoso, não é, meus irmãos? É. Eu tenho não é um conceito certo. Tenho certa dificuldade. Às vezes, quando nas comemorações da Santa Ceia, às vezes fala-se em igrejas que têm, como é, pastor? Tem, como é que se diz? Aberta completamente, mais fechada, não, mais restrita. Talvez mais condicionada, porque, claro, não se pode, não é? Irmãos, eu creio que realmente, eu ainda, depois do estudo, ainda tive mais a ideia de que eu não quero estar a julgar, mas que a ceia do Senhor devemos ter, ou seja, não devemos tomá-la de ânimo leve. A importância da ceia do Senhor é realmente muito importante. Ou seja, como vemos na palavra do Senhor, e o Senhor Jesus diz que é um momento de que estamos juntos em comunhão com Ele, mas também com a verdadeira família. Aí vai estar a verdadeira família de Deus. E claro, às vezes eu vejo que há pastores que dizem, que têm o cuidado de dizer,
Porque às vezes eu estive numa igreja onde se celebrava a ceia do Senhor somente quando estavam os membros da igreja. Mas pode ser celebrada também quando num culto. Eu penso que sim. Mas eu creio que o pastor deve ter, a pessoa que está a oficializar a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, deve realmente explicar, porque as pessoas não sabem. Eu tive uma das primeiras coisas que me lembro, uma vez quando estava na Venezuela, o meu cunhado, eu convidei-o para ir comigo à igreja, ele foi e nesse dia foi celebrada a Ceia do Senhor. Como o pastor não falou nada, ele não sabia de nada, eu também não sabia, e quando passou o pratinho, ele não sabia, tirou. Quer dizer, não há mal nenhum, mas quer dizer, eu creio que deve ser ter um máximo de cuidado em explicar às pessoas o que é e quem o deve fazer. Se depois da explicação as pessoas participarem, tirarem, ou seja, fizerem o gesto e conseguirem tirarem o pão ou o vinho, já não é culpa por exemplo, do pastor que está a oficializar a Santa Ceia. Isto é realmente uma questão que eu penso que devemos... a Ceia do Senhor é um momento muito íntimo entre os filhos de Deus e Deus. Portanto, as pessoas não vão entender. E claro, a minha questão é que não deve ser tomada assim de ânimo leve. Cada pessoa, às vezes há pessoas que ficam aborrecidas, ficam zangadas, há outras pessoas, enfim, que até vêm de outras igrejas. Claro, e o pastor muitas vezes o faz. Se há entre nós, irmãos que são de outras denominações ou que estão em comunhão com as suas igrejas, podem tomar parte, podem realmente conosco tomar parte na ceia do Senhor. Mas eu creio, mas depois que eu vi realmente, depois que com mais interesse, com mais tempo, nesta lição me deu a entender que o Senhor Jesus foi muito naquele ponto, quando ele diz que desejou muito aquele momento, ele não procurou pessoas de fora, havia pessoas realmente que havia, com certeza, que gostariam de estar com ele, mas ele foi com os seus discípulos. Ele disse realmente que sentiu muito gozo, sentiu realmente muita alegria nesse momento. Portanto, irmãos, não sei se os irmãos querem dizer alguma coisa sobre o assunto, sobre a lição. Já agora só acrescentar que quando Jesus fez este momento da ceia, não estavam pessoas de fora. Portanto, o que nos leva a crer que Jesus queria a comunhão dos irmãos. Eu penso que sim, irmão. Eu penso que sim. Seria se calhar mais indicado. Eu, pelo menos, penso que a palavra restrita não é bem adequada. Leva a entender que é condicionada, assim, para pessoas, enfim, não estamos a fazer a restrição no ponto de que, não, nós somos os bons, nós é que merecemos, senão que devemos ter cuidado, você deve ter muito cuidado quando, e pode dizer, olha, é realmente um momento que pertence aos membros, às pessoas que realmente já são crentes, às pessoas realmente que nasceram de novo, mas que, enfim, deve fazê-lo porque o Senhor Jesus o fez nessa altura. Podia, como a irmã Isabel, eu penso o mesmo. Há pessoas que não têm noção nenhuma do que é a ceia do Senhor. Aconteceu, por exemplo, estava num culto, e um dia entrou um fulano para casa embriagado. Nesse dia foi feita a ceia, isto foi um dia à noite, mas foi feita a ceia, e a determinada altura, já lá vão muitos anos, mas a determinada altura passou o cálice e deram todos os membros àquele. Ele no final vira-se para o pregador e diz, então... Também queria, não é? Pode acontecer. Pode acontecer. Isso é que se for observar também não faz mal nenhum. Eu estou a pensar até... É verdade, eu estou a pensar agora, de repente vem à minha mente, que nas primeiras vezes entre os cristãos havia um certo abuso. E Paulo teve o cuidado de dizer que não era assim. Ou seja, quando numa das suas epístolas, ele fala sobre isso. Muitos iam com a intenção de comer, encher a barriga, e tal, não é. E nesta parte nós temos que ter... Ou seja, irmãos,
Os irmãos estão de acordo comigo, porque a palavra de Deus o diz e o Senhor Jesus fez ênfase nessa questão. Não, a situação que é na ceia do Senhor com os discípulos, a ceia foi realizada em casa do meio do mar. E nós temos que encontrar uma situação muito importante que é, primeiro temos que ponderar muito bem sobre isto, que é, os próprios donos da casa não participaram da ceia. Pois foram só dois dos discípulos. Não estou a dizer que eles não tivessem comunhão com o Senhor, mas obviamente gostariam, né? Então o Senhor nem sequer estaria na casa deles. Mas isto para pensar que a ceia é um assunto tão importante e tão delicado, não é para qualquer pessoa tomar. Pois, irmãos, a família do Senhor, eu insisto, desculpem, porque os irmãos muitas vezes me ouvem falar desta forma. A família de Deus não são todos aqueles que vêm à igreja. Não é porque o Senhor não escolhe. A palavra de Deus diz que essa palavra escolher, Deus não escolhe. Deus vai ver aquelas pessoas que realmente o aceitam. Claro que tem que chamar. Às vezes a palavra escolher aqui não está assim bem, creio que dirigida ao que o Senhor não escolhe. E, portanto, eu creio que às vezes as pessoas, eu creio que o próprio Senhor Jesus falou sobre a família verdadeira. Porque estavam lá uma altura em que disseram, a tua mãe e os teus irmãos e tal. O que é que o Senhor Jesus disse? Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Ele identificou a família verdadeira, irmão. São palavras textuais do Senhor Jesus. É aquele realmente que faz a vontade de Deus. E ele identificou a família verdadeira. Portanto, logicamente que nós que temos família em conversa, oramos e desejamos que eles estejam também, se convertam. Mas uma coisa é a nossa família em Cristo e a outra coisa é a nossa família, como é? Sangue ou é outra palavra? Não. Pronto, está bem. Biológica. Não, mas não me ajudam. Há uma diferença entre a família biológica e a família cristã, irmão. Há diferença. Portanto, não vamos desprezar. Quem é o irmão ou a irmã que tem filhos, tios, primos, que não desejam, que não oram pelos seus tios ou primos para que se entreguem a Cristo. Mas não é a mesma coisa. O Senhor Jesus diz claramente, a minha família são aqueles que fazem vontade e a seguem. Obrigado, irmãos. O Senhor vos abençoe. E então vou dar a palavra ao nosso pastor para terminar o culto nesta noite.